difícil das pessoas se conectarem, né, do tipo, não, esse processo que é a doença, que a gente chama de doença, é um processo que pode ser olhado, que pode ser visto como um desenvolvimento, como um processo evolutivo, mas a gente está tão hipnotizado nessa ideia que ali há um problema e os problemas têm que ser eliminados, né? Como uma prova que a gente vai fazer, e se puder colar na prova para eliminar o problema, a gente cola na prova para eliminar o problema, ao invés de se ater aos processos, né? Os processos que somos convidados através desses movimentos. E o fruto desse convite são as nossas ativações, e essas ativações que ficamos frente a essas situações despertam respostas fisiológicas. E que elas podem, sendo vistas por esse plano, permite que a gente consiga ter consciência do que está se passando, não só no aspecto cognitivo, não, mas no aspecto de ampliar recursos, ampliar capacidade, para que a gente não caia no mesmo buraco toda vez, para que a gente não tropece nas mesmas pedras. E a gente só tem essa capacidade se somos capazes de reconhecê-las, de buscar estratégias, integrar as estratégias desenvolvidas. E dentro desse paradigma que a gente vai trazendo, falar, mas então todas as manifestações do corpo são ótimas, são boas. Na verdade, se a gente... as grandes consequências que vamos ter desses processos, ou as grandes inabilidades de se reparar e que vão gerar consequências e debilidades funcionais, dificuldades de atuações ou riscos de vida e tal, que elas levam para essa condição, são frutos de repetição de padrão. O problema não são as dificuldades. A questão é como eu as enfrento e se eu posso, observando e tendo mais informações dela, desenvolvendo recursos para elas. Todas as cronificações se dão por situações que eu saio e entro, saio e entro, saio e entro de novo, saio e entro de novo. Por que eu saio e entro de novo? Porque o processo de desenvolvimento de recurso frente a isso não foi criado. Então, muitas vezes acontece essa saída por movimentos que não foram meus. É como pegar um barco, abrir uma vela e sair navegando. Se o vento está a favor, eu vou falar, é só abrir essa vela aqui que o vento vai. Agora, se o vento muda de direção, eu perco velocidade, eu saio da minha rota e etc. E eu fico à mercê do vento, à mercê das situações que aparecem. O outro lado é sair da cadeirinha do passageiro, né, e poder sentar na cadeira do motorista e falar, a minha vida eu dirijo. Né? Vão acontecer situações em que eu não tenho capacidade de prevenir, vão ter situações que vão me colocar em zonas de insegurança, que vão colocar em desafios, e isso é inevitável, a vida ela é impermanente e prega peças o tempo inteiro, e como eu vou aprender e desenvolver recursos com essas condições, né? E todos os saltos evolutivos e desenvolvimentos são através desses processos. E, curiosamente, a vida premia quem se adapta, quem se ajusta, quem se modela, né? Premia no sentido que, assim como Darwin trouxe, e a capacidade de adaptação é que garante a nossa sustentação aqui, né? E somos frutos dessas habilidades, né? Então, desenvolvê-las deveria ser uma condição para ficar aqui. E, na verdade, o planeta, observamos essas capacidades e a vida se sustenta através de nós, e, quando possível, poder transmitir isso para fora também, né? Poder também influenciar outras. Mas é interessante, né? O que a gente chama de problema, ele pode ser um grande impulsionador de mudanças. E se a gente olhar para a nossa vida para trás,
a gente vai ver várias situações que foram grandes divisores de água na nossa trajetória e não foram movidas a prazer, satisfação e tranquilidade. Foram movidas a estresse. Estresse no sentido de nos provocou resposta, né? Isso, todas as conquistas estão desenvolvidas. Ou você engravidou e falou, ótimo, que beleza, agora é só maravilha. Vem também situações e toda a fase evolutiva do bebê e tudo mais. Se a gente olha por essa perspectiva para trás e fala, pô, se eu tivesse a cabeça que eu estou agora em relação a isso, eu teria passado por isso de uma maneira muito mais tranquila do que como se eu estivesse perdendo tudo. Porque muitas pessoas falam isso assim, então, eu perdi tudo naquilo e me encontrei. Olha que paradoxal, né? Então, quando o desafio dos nossos processos vitais, né? Eu estou trazendo para a vida, parece uma coisa muito ampla, mas os nossos processos de adoecimento são aprendizados, são respostas, modificações, porque respondemos frente ao que nos acontece. E é engraçado que isso é tão óbvio no dia a dia, todo mundo tem algum exemplo que respondeu assim porque tinha tido um dia ruim no trabalho, ou porque estava muito tenso e apresentou uma coisa e depois teve uma crise de diarreia, ou teve uma dor de cabeça depois de algo muito importante. E se a gente observa essa ação e reação, essa dualidade no nosso estado de saúde, por que não observar como eu enfrentei isso também como um papel de determinante de como meu corpo responde? E as 5 leis trazem isso, né? Como é que o corpo responde frente às situações da vida. Ou seja, traz um outro significado para as manifestações do corpo. Tudo que manifestamos tem uma outra perspectiva. Uma perspectiva de que essas respostas orgânicas nada mais são do que estratégias de enfrentamento frente a situações adversas.